Os novos personagens de Digital Circus estão dando o que falar. Por isso, nesse vídeo, eu vou te contar tudo que eu descobri sobre cada um deles. Ah, e spoiler, alguns já tiveram seus nomes vazados, então fique por aqui se quiser descobrir tudo. Fala, gente bonita, eu sou a Mia e mal posso esperar pro lançamento do segundo episódio de Digital Circus. Confesso que a expectativa tá bem alta pros novos personagens e eu espero do fundo do coração que eles não sejam simples figurantes. Começando pela lanchonete fast food, temos o Orbsman. O nome do boneco foi oficialmente confirmado pelo canal Glitch, e seu significado é até bem literal, já que ele é um homem feito de orbes. Pra quem não sabe, orbes são círculos ou, nesse caso, esferas. Muita gente usa essa palavra pra se referir àquelas bolinhas de gel que aumentam de tamanho na água, sabe? O que remete ao tema do circo digital, que é todo infantil e cheio de brinquedos espalhados por todo o canto. Mas esse termo tem outro significado bem interessante. Quando o assunto é fotografia, os orbes são aquelas pequenas partículas que aparecem flutuando no ar e são refletidas pela luz do flash. Muita gente acredita que esse tipo de orbe tem conexão com o sobrenatural e que na verdade indicam a presença de espíritos, aliens e de universos paralelos e outras dimensões que vez ou outra se colidem com a nossa, coisas que você não consegue enxergar com os próprios olhos, mas que estão ali. O Orbsman vai ser um colega de trabalho do Jax, ou um cliente da lanchonete onde o coelho vai passar um bom tempo. E o curioso é que uma das teorias mais famosas de Digital Circus é de que o Jax seria justamente o único personagem capaz de entrar e sair da dimensão digital quando quisesse. Será que o Orbsman, de alguma forma, saberia como cruzar entre esses universos e decidiu compartilhar a informação com o coelho? Não me julguem, tá? Mas eu vou ainda ir mais fundo. Sabe, esses olhinhos do personagem, eles são muito usados em artesanatos e trabalhos escolares, mas eles também ficaram bem marcados por uma cena bem filosófica do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que por coincidência ou não, tem essa mesma temática de viajar entre universos. No filme, as protagonistas trocam tanto de realidade que vão parar em uma onde elas são duas pedras com olhos de plástico colados. Eu te garanto que essa teoria você não viu em nenhum outro lugar, então acho que mereço o seu like e a sua inscrição, né? Seguindo pra Mansão Assombrada, temos 3 personagens que são os mais misteriosos da lista, mas também tem algumas curiosidades bem interessantes sobre eles. Começando pelo gravador de fitas. Esse deixou a galera confusa, porque se parece com um aparelho normal. Será que ele só tem voz, ou é como a mobília de A Bela e a Fera, que consegue se disfarçar de objetos comuns, apesar de terem vida? Ele poderia ser como a Zubul e ter um corpo desmontável, e essa aí seria apenas a cabeça. Aliás, naquela cena onde o Kingo bate com a espingarda várias vezes em algum lugar, ele poderia estar golpeando esse toca-fitas que começou a conversar com a turma do nada, como um instinto de defesa para se defender do aparelho possuído. O próximo é esse fantasma menorzinho com um rostinho kawaii. Eu não sei se foi inspiração ou não, mas ele me lembra bastante a foca Robbie do desenho Pingo. Ele tem uma cara de que adora aprontar com as visitas e com certeza vai querer pregar umas peças em Pomni e seus amigos. Já a outra fantasma me parece uma personagem bem mais séria. Ela com certeza vai servir como guia dos humanos. Seu visual lembra bastante o de um mosqueteiro e ela não tem muita cara de vilão não, hein? Acho que pode até rolar um primeiro estranhamento entre ela e os invasores da mansão, mas já acho que durante o episódio ela vai fazer o possível para ajudá-los a concluir a aventura. Na real, acho que a tarefa vai ser justamente ajudá-la em algo. Já me conta nos comentários, você aceitaria passar uma semana sozinho numa mansão assombrada pra ganhar R$1 milhão? Partindo agora pro Reino Doce, tivemos mais 3 personagens revelados, 4 se a gente contar com o NPC azulado, mas possivelmente ele deve ser só um bug, então vamos desconsiderá-lo por enquanto. Todos esses 3 já tiveram seus nomes divulgados, então vamos às apresentações. Gamigo é uma espécie de lagarto, crocodilo, dragão, enfim, o réptil teve seu nome revelado pela própria criadora em seu perfil no Tumblr. Na hora de divulgar uma fanart do personagem, ela republicou colocando o nome dele como hashtag. Aliás, ela também publicou no Twitter uma imagem dele de corpo inteiro. O bichinho é bem magrinho e usa um chapéu de cowboy. Gamigo significa algo meio que gelatina gosmenta. Aliás, ele também é uma provável referência ao nome da criadora, que é a Goose Works. A maioria dos fãs, e eu me incluo nessa lista, acredita
acreditam que o jacaré é uma espécie de xerife do Reino Doce e protege a área de forasteiros suspeitos. Já o Fudge Monster, esse sim tem cara de vilão. O nome dele foi confirmado pela Glitch Production. Fudge é um doce estadunidense feito à base de açúcar, manteiga e leite, que às vezes leva chocolate também, o que é o caso do nosso amigo aqui. Ou seria inimigo? Talvez seja um pouco de preconceito da gente pensar o pior desse crocodilo, só porque ele lembra bastante a Rainha Glosma. Mas não vou ficar surpreso se ele me parecer rodeado de minions feitos de açúcar que fazem tudo o que ele manda. A princesa Lolilalo também teve o nome vazado pela própria criadora através de uma hashtag na fanart que ela republicou no Tumblr. Alguns de vocês a compararam com a princesa Jujuba de Hora de Aventura, que é meio tirana no começo do desenho, mas tem sua evolução e com o passar do tempo melhora. Já outras pessoas associaram a personagem à Baronesa Bombom, que é uma chefe do jogo Cuphead. Essa já não é tão evoluída assim, na verdade ela é bem birrenta. Bom, a Lolilalo aparece bem sorridente no trailer, então a menos que ela seja uma grande fingida, eu acredito que ela vai ser bem simpática com o grupinho dos humanos e vai fazer o possível para que se sintam em casa. O reino dela, que é uma espécie de Canyon, provavelmente vai fazer referência à franquia de jogos Candy Crush e ao Canyon doce da franquia Super Mario. Me conta aí nos comentários qual desses personagens você escolheria para te ajudar a fugir do circo digital. Lembrando que o próximo episódio da série estreia em maio, hein? Muito obrigada por ter assistido até aqui e hasta la vista!